Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tenho o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caros irmãos. A liturgia de hoje, começando pela carta aos Hebreus, nos convida à fidelidade. Narra a história do povo judeu, que no deserto já não mais confiaram em Deus. Também em nossa caminhada cristã, em nossa vida espiritual, muitas vezes corremos o risco de abandonar todo o percurso que já caminhamos, que já enfrentamos. E quantas vezes podemos abandonar os bons propósitos pela falta de fidelidade. Como em nosso tempo é muito forte o imediatismo, e por vezes isso também adentra para nosso mundo espiritual, para a nossa vida pessoal humana. E esquecemos que no mundo espiritual a lógica funciona um pouco diferente. Não é nós que ditamos o ritmo, não é nós que ditamos as regras. Mas muitas vezes não estamos preparados ainda para receber a graça, não estamos preparados ainda para crescer em nossa vida espiritual. Mas queremos o que pedimos agora. E o imediatismo faz com que muitas vezes abandonamos belos propósitos, grandes percursos, porque não somos perseverantes. Outro perigo que a leitura da carta dos Hebreus nos adverte é de endurecermos o nosso coração. Olhando para o nosso contexto, a nossa sociedade, por vezes ficamos desesperados, ficamos desconsolados e não encontramos mais esperança, porque vemos muitas misérias, muitos pecados, muito sofrimento. E diante desse contexto, por vezes, podemos endurecer o nosso coração. Podemos nos sentir sozinhos ou quase sozinhos numa sociedade onde os valores cristãos não são pregados mais. E deixamos de praticar a verdade, deixamos de ser sinceros, deixamos de procurar a Jesus, endurecemos o nosso coração. E quando assim fizemos, não sentimos mais a presença de Deus. Lembrem-se que assim como o caminho para Deus é progressivo, também o distanciamento de Deus é progressivo. E muitas vezes nos distanciamos de Deus não por grandes pecados, por grandes coisas, é por coisas graduais que aos poucos vamos levando para longe de Deus. E tudo isso geralmente começa porque endurecemos o nosso coração
e ficamos insensíveis para a presença de Deus e para a manifestação de Deus. E o Evangelho de hoje, muito significativo, de muitos pontos que poderíamos trabalhar ou meditar, 2 pontos são oportunos para hoje. O primeiro é a frase que o leproso diz a Jesus. Ao se aproximar de Jesus, ele diz: se quiser, pode curar. É bonito percebermos essa atitude do leproso, se quiser. O leproso, acima de tudo, confiava em Deus, confiava na sua misericórdia, confiava no seu poder, mas ele não coloca nenhum obstáculo. Se quiser, pode curar. Quantas vezes em nossas orações nós rezamos mais ou menos assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, se quiser. Quando temos uma atitude assim, nós jogamos ou nós transferimos a responsabilidade para Deus e nos colocamos na presença e, acima de tudo, nos colocamos na misericórdia de Deus. É Deus que age em nossa vida e como Ele quiser. Muitas vezes nós queremos ser Deus e queremos colocar o lugar e a hora para que aconteçam as coisas. Mas é Deus, na hora que Ele quiser, que age em nossa vida, em nossa caminhada. Se quiser, pode curar. Que a nossa oração seja como a desse leproso. Transferimos a responsabilidade para Deus, é Ele que nos conduz, é Ele que conduz a nossa vida, a nossa caminhada. E um segundo elemento muito bonito e muito significativo é que o leproso se aproxima de Jesus ao toque da sua mão, vai dizer o Evangelho. No entanto, que depois Jesus toca nele. A grande pergunta que pode ficar para nós nesse dia é se realmente nós também estamos próximos de Deus ao ponto de que Deus pode tocar em nossas vidas. Muitas vezes, aos poucos, vamos nos afastando de Deus. E por mais que Deus queira curar, por mais que Deus queira se aproximar de nós, nós estamos muito distantes dele. O leproso se aproximou ao ponto de que Deus poderia tocar em sua vida. Será que em nossa caminhada humana e espiritual, Deus pode tocar em nossa vida? Deus pode tocar em nossa existência? Será que estamos próximos de Deus a ponto de que Ele pode tocar a nossa vida, tocar o nosso mundo espiritual? Que o leproso de hoje seja, sim, o nosso exemplo para nos aproximarmos de Deus e para que seja feita a sua vontade. Porque tantas vezes rezamos a oração do Pai Nosso e de forma até mesmo inconsciente dizemos: Senhor, seja feita a tua vontade. Que possamos, mais que rezar, colocar isso em prática em nossa vida. Senhor, seja feita a tua vontade.